Direto da redação. O Brasil está de volta ao mapa da fome, não é de hoje, já faz algum tempo. Mas a fome, ela se agravou no país. E segundo estatísticas divulgadas aqui pelo economista, colunista do portal Viu, Ranulfo Vidigal, só no estado do Rio de Janeiro, 15% das famílias hoje vivem em extrema miséria. Recentemente, em artigo publicado aqui no portal Viu também, o colunista, professor, doutorando André Nascimento, ele fundamentou o artigo numa reportagem do Jornal Extra, que foi capa do Jornal Extra, um grupo de trabalhadores revirando ossadas de boi para tentar extrair dali alimentos. Mais recentemente aqui no portal Viu, nós exibimos aqui reportagem de supermercados vendendo carcaças de peixes e de bois, vendendo isso nas prateleiras. Na última sexta-feira nós exibimos aqui uma outra reportagem também complementando essa informação, a fila do osso. Uma fila de pessoas na cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Uma fila de pessoas diante de um caminhão em busca para comprar ossos de animais, também para servir como nutrição. Isso tudo é espantoso e demonstra o nível, a intensidade da crise social no Brasil. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o colunista, com o articulista aqui do portal Viu, também professor doutorando, André Nascimento, que está direto de Nova York. Professor André, bom dia. Prazer estar com o senhor aqui. Bom dia, Roberto. Bom dia a todo mundo. É um prazer poder estar aqui participando. Professor André, o senhor assinou o artigo, eu peço até que exibam também na tela o artigo do professor André, que está aqui recentemente, onde o senhor enfocava essa questão da fome aqui no Brasil. Essa situação dramática que nós estamos vivendo aqui. E o senhor traçou ali uma contradição. Que o Brasil, o país em que as pessoas estavam revirando restos de bois, de bovinos, em busca de alimentos, é o mesmo país que é um dos maiores produtores de carne e está entre os grandes exportadores de carne. E com pessoas ganhando fábulas, o agronegócio assim ganhando, aumentando as divisas, o Brasil comemorando ao mesmo tempo que está com superávit comercial. E eu queria que o senhor traçasse um paralelo de que compensa ter superávit comercial com essa quantidade de pessoas passando fome, professor André. Eu gostaria até de pensar que era uma contradição, mas não é, né, Roberto? Eu gosto muito de que você usou o termo miséria quando você fazia a sua apresentação no jornal, porque a gente tem escutado o nosso colega também, o Vidigal, também utiliza o termo miséria, e para mim isso é muito importante porque a gente tem uns termos muito bonitos, muito pomposos, como insegurança alimentar, logística do acesso, como todos esses problemas ou palavras que embelezam um problema que nos afeta a todos, porque a fome do outro também afeta toda a nossa sociedade. Então, voltamos à fome, voltamos à miséria. E é isso que nós estamos enfrentando nesse país, nesse momento. E o que é desesperador, Roberto, é que realmente não é uma contradição. É que esses lucros, esse superávit, ele depende dessa miséria, ele depende da miséria da nossa população. Então, quando nós temos essas empresas ganhando bilhões de lucros, onde estão exportando para outros países a carne e não alimenta o mercado interno, nós temos, você falava anteriormente também sobre a questão do preço do petróleo, sobre como que o preço do petróleo tem subido no Brasil, sobre como a gasolina tem subido, porque apesar de sermos independentes no petróleo, nós estamos praticando os preços internacionais, e isso é preocupante, porque o preço do petróleo nos Estados Unidos está subindo e tende a subir mais. Isso nos preocupa. Isso nos preocupa porque nós estamos já em um país onde tivemos pessoas se queimando porque não pode ter acesso ao botijão de gás, as pessoas que estão comprando. E agora o que começa a acontecer é que a nossa burguesia é tão nojenta que ela começa então a vender a ossada. Então o osso que era antigamente jogado fora, ele vira produto de comércio. Porque a intenção justamente é que não é uma separação, essas coisas não são separadas. Essa contradição que para a nossa vista parece
uma ideia meio falaciosa, ou como que pode acontecer o mesmo país que está produzindo e vendendo carne não consegue alimentar o próprio país, é porque não tem a intenção nunca é, a intenção da produção dessas empresas bilionárias, elas dependem, a riqueza, a multi-riqueza, ela não acontece através da produção de riqueza, ela através da produção de pobreza, da produção de miséria. E é isso que nós precisamos embargar, nós precisamos parar o lucro desses bilionários brasileiros que estão gerando a nossa condição de miséria da nossa população. Uma coisa que talvez possa levar para vocês de experiência dos Estados Unidos, que a classe trabalhadora americana também tem se posto em luta. Então os americanos têm o que a gente tem chamado de outubro de greves, e eu acho que seria uma coisa que é o caminho para a nossa classe trabalhadora brasileira também, porque a gente precisa parar aonde o empresário entende falar a linguagem que esses grandes donos de capital entendem, que é a linguagem da paragem de produção. Porque é muito triste, é um processo de desumanização da vida das pessoas. Nós estamos passando por uma construção de animalização. As pessoas, elas não são vistas mais como pessoas. Você falava anteriormente também sobre como que a própria mussarela, os alimentos que nós temos comido no supermercado por conta do lucro que os donos de grandes redes precisam ter, nós estamos comendo alimentos venenosos. E isso não é um acidente também. Isso não é uma contradição. Isso é um processo interno em que o agronegócio ele pode estar nos envenenando, onde o Congresso aceita em que nós somos envenenados constantemente para que o lucro seja produzido. Então a gente percebe, Roberto, que existe um desperdício da vida das pessoas, ao mesmo tempo que não se quer o desperdício dos alimentos, porque os alimentos eles são reaproveitados até o osso, para ser vendidos pelos supermercados, enquanto a vida das pessoas são desperdiçáveis, enquanto o nosso alimento é exportado, enquanto a nossa carne é exportada para o mercado europeu ou para o mercado americano, a gente vê um processo de manipulação, de expansão da fome e da miséria para o nosso povo brasileiro. Olha, para você que está me acompanhando aqui no rádio, na 104.9 FM, Rio das Ostras, região dos Lagos, Baixada Litorânea, para você que está me acompanhando também no noroeste do estado do Rio de Janeiro pela Rádio Líder FM, e você que está comigo ao vivo aqui na Demais TV, canal 19, na cidade de Campos dos Goitacazes, canal 19, Ver TV, também nas plataformas digitais do Portal Viu. Eu estou conversando com o colunista do Portal Viu, com o professor, o doutorando André Nascimento. E, professor André, eu gostaria até que a nossa produção aqui resgatasse as imagens que nós mostramos aqui, se for possível, de sexta-feira, porque a gente falando é uma coisa, mas quem estiver aqui nas plataformas digitais e estiver também na Demais TV, que é ao vivo o programa aqui em tempo real, elas vão olhar aqui a venda de carcaças a preços, e dizem que é promoção, até com promoção em supermercados aqui no Brasil, e em um açougue que exibe um cartaz dizendo o seguinte, que vende esse osso, não é de graça. Isso está estampado no supermercado. E também aqui a imagem da fila do osso, que são coisas assim muito eloquentes, porque para quem está vendo a imagem, essa imagem ela vale por muitas palavras. Para se ver a gravidade da situação aqui nesse estado do Rio de Janeiro, a gravidade da situação aqui no Brasil. Olha aí, isso daí o senhor está vendo no supermercado. Olha o preço do osso, R$4 o osso, ele é vendido. E olha o que diz o cartaz, professor André. É vendido, não é dado. Isso aí está num açougue, está estampado no açougue. Agora o senhor vai ver aí no supermercado carcaça de peixe sendo vendida aí. Olha, o quilo a R$3,90, mas o valor ali a R$2, eu acho que pesou, deu R$2,01, mas R$2. Então isso tudo nós estamos mostrando aqui em imagens. O que de fato, olha aí, isso daí, osso de patinho congelado, R$13,49, o preço é R$16,39, isso é o preço promocional. Isso assim, é inimaginável, o professor André. O que você vai fazer com osso de animal, professor?
Então, assim, eu acho que se chegar em determinada situação, em determinados locais em que as pessoas estão distantes da realidade e narrar isso, tem gente que não vai acreditar, professor. O que é interessante, muito obrigado, Roberto, por essas imagens, elas nos chocam, elas trazem muita dor, mas eu acho que também elas têm a sua validade de mostrar que é uma realidade concreta, de que não é uma... Porque como você mesmo dizia, pode parecer que a gente está inventando, que a gente está, inclusive, fazendo marketing de uma miséria que a gente está passando no nosso país, e ao mesmo tempo a gente percebe que existe uma romantização também dessa miséria por parte da nossa imprensa, né, Roberto? Eu agradeço muito essa oportunidade do seu canal e do seu trabalho militante contra essa miséria, contra essa romantização, porque a gente tem visto vários canais fazendo propagandas de como fazer fogão a lenha, de como se estivesse fazendo uma coisa rústica e fosse bonito e fosse interessante, como fazer sopas com osso. E isso é inaceitável. Isso é inaceitável que a gente romantize essa miséria, que a gente ache isso bonito. Isso, ou que inclusive brinque com essa questão do que é vulnerabilidade das pessoas, vulnerabilidade da classe mais pobre do nosso país. E o que a gente precisa fazer, Roberto, é se organizar. A gente não pode aceitar isso. O que é muito triste desse momento é que a gente toma essas imagens, a gente toma esse processo e a gente acaba aceitando como se fosse verdade imutável. E isso não é uma verdade imutável, isso é uma monstruosidade. Isso é um crime que está acontecendo contra a nossa população. A gente voltou ao mapa da miséria. Há alguns anos, eu acho que os governos mais de direita brasileiros, eles acusavam a Venezuela de dizer que as pessoas na Venezuela iam para carcaça de lixo, ou iam para lixeira, para recolher comida, como se a Venezuela fosse um lugar distópico, mas o Brasil o Brasil é o lugar distópico da América Latina nesse momento. O Brasil é o lugar onde as pessoas não querem estar, o Brasil é o lugar onde as pessoas estão fazendo fila para comprar osso, é o lugar onde as pessoas estão se alimentando do lixo porque não tem mais o que comer, onde as pessoas estão a única coisa que nós temos como classe trabalhadora parece ser a solidariedade popular, a solidariedade das pessoas com os outros, porque não existe mais da onde se tirar. Parece que não existe outra possibilidade, e é o mesmo país em que começa a fazer mercado de Uber de helicóptero em São Paulo, cidades como São Paulo. E como que é o mesmo país em que tem uma das maiores frotas de helicóptero do mundo para poder fazer isso, é o país onde as pessoas não têm o que comer. Então, essa discrepância, ela é monstruosa, ela é inaceitável, mas, de novo, ao mesmo tempo, ela não é acidental. Ninguém fica bilionário, Roberto, acho que é uma coisa que é importante de se frisar, porque você trabalhou duro. Você só fica bilionário porque você está expropriando e trabalhando e tirando do trabalho de alguém, sabe? E consumindo da exploração, da miséria do outro. Ninguém trabalhando, ganhando muito dinheiro durante muito tempo vai conseguir, com trabalhos decentes, conseguiria chegar esses níveis astronômicos de dinheiro. A gente só consegue através de uma desigualdade, da violência. E é isso que a gente não pode romantizar. A gente tem que parar de romantizar essas imagens estéticas em que nos vendem. Por exemplo, quando nós vemos novela ou quando nós vemos filmes e vemos todos esses cenários pomposos, esses cenários pomposos eles só podem ser construídos quando a gente vê o contraste dessas imagens de pessoas buscando comida na carcaça. Então, acho que essas imagens deveriam ser, talvez, fotografias que nós tivéssemos que carregar todas as vezes em que a mídia tenta nos vender imagens de luxo, de sofisticação. Ô professor André, o senhor sabe que o senhor está tocando uma coisa aí que é verdade. As pessoas só conseguem mesmo expropriando mesmo, e assim na mão grande. Nós temos aqui no Brasil uma situação em que o Estado ele está sequestrado por grandes corporações e por concessionárias de serviço público. Aqui mesmo, nas cidades aqui do norte do estado do Rio de Janeiro, na cidade de Campos especialmente, nós temos uma empresa chamada Águas do Paraíba, que é uma concessionária de água e esgoto. É uma empresa que deixa esgoto jorrando a céu aberto nas ruas.
O lucro dessa empresa em 2019, lucro líquido, 57 milhões. Dinheiro em caixa, 66 milhões. Dinheiro aplicado, 10 milhões. Isso numa cidade miserável, numa cidade em que mais de 100 e poucas mil pessoas estavam dependentes de auxílio emergencial do governo, até recentemente. Que nós temos aqui centenas de milhares de desempregados. E a empresa que cobra a taxa de água e esgoto mais cara do Brasil, sempre com reajuste acima de inflação. E quem é que autoriza essa empresa a reajustar a água nesse tamanho? Há poucos dias uma mulher chegou e me mostrou aqui uma conta de água e esgoto no valor de quase R$2.000, R$1.400, outro R$2.000. Isso numa cidade em que o salário médio é salário mínimo. É um salário mínimo, 2 salários no máximo. E é uma concessionária de serviço público, regulamentada pelo governo, com contrato assinado com o governo municipal. E quem autoriza essa empresa a reajustar tarifa sempre acima da inflação é o município. Então nós temos aqui um caso típico, ou um caso que digamos aqui no Brasil, isso não é uma exceção, mas é uma regra, de concessionárias milionárias poderão se apropriar do Estado e ainda para explorar ainda mais uma cidade miserável, o professor André. Não, eu acho que você fez um resumo incrível, que é exatamente isso. Você utiliza a palavra sequestro, e é justamente essa palavra de sequestro, em que o Estado, infelizmente, o Estado é uma ferramenta, o Estado é como se fosse uma máquina, e ele pode ter usos progressistas ou pode ter usos reacionários, e o que o Estado, ele constantemente, ou na nossa experiência global, ele é utilizado como uma forma de mediação entre esse aparato de governo e as classes dominantes, como se fosse esse aparato de mediação para que a classe trabalhadora pudesse ser oprimida, e ela constantemente é oprimida porque existe esse acordo mútuo. Então, o que acontece é que parece que algumas motivações, algumas possibilidades dentro do Estado podem ser cambiadas, podem ser talvez trazidas para a classe trabalhadora, mas é muito pouco, porque a gente não consegue convencer a essas grandes empresas que elas têm que pagar imposto, elas não conseguem convencer essas grandes fortunas que elas estão gerando a miséria do nosso país e que por isso elas precisam também perder parte dessa fortuna, porque essa fortuna gera fome. Então é isso que acontece, a gente não tem essa capacidade porque essas grandes fortunas, elas são as pessoas que acabam fazendo investimentos em políticos para que esses políticos possam ser eleitos para proteger as suas próprias fortunas. Por isso que é muito difícil a gente também conseguir ter, inclusive a gente entende na classe trabalhadora brasileira essa descrença com a política, porque realmente a gente percebe que o parlamento acaba sendo uma continuidade desse poder oligárquico, desse poder dos grandes donos de fortunas. E eu acho que é importante, como eu dizia antes, né, Roberto, sobre a questão da solidariedade popular, e eu acho que é um dos caminhos que nós temos para a gente conseguir se organizar, porque eu acho que é apenas conseguindo tocar onde essa classe nojenta, dominante, entende que é na sua produção de fortuna, que através dessa mesma produção de fortuna produz a nossa miséria. E a gente não pode viver, a gente não pode romantizar isso. Tem sido muito doloroso ver o Brasil contemporâneo, e o triste é a gente ver que as coisas tendem a piorar, porque a gente está com uma crise climática, a gente está com uma crise de logística. Como exemplo, aqui nos Estados Unidos a gente está com dificuldade, por exemplo, em levar os alimentos para os supermercados do porto. Então a gente está com esse problema da cadeia de suprimento. A gente está com problema também de gasolina, problema de petróleo, que está em baixa. Então tudo isso são crises geradas pelo próprio capitalismo que fazem os países, que fazem o Estado tirar novamente da classe trabalhadora, que não tem mais de onde ser tirado. A gente está chegando a um momento limite em que a gente está... E quando, por exemplo, a gente pensava antigamente que então o trabalhador poderia ir pescar, mas a gente tem visto uma poluição extrema dos rios, em que, inclusive, muitos peixes têm sido
mortos ou rios contaminados ou outras formas de tentativa para a classe trabalhadora têm sido sufocadas. Então a gente está chegando a um momento limite em que a gente está no mundo, parece esses filmes de jogos jogos Hunger Games, como a gente fala aqui, que a gente está vivendo um mundo completamente separado entre os que têm muito e os que não têm nada, entre os que comem e os que sonham em comer. E eu acho que chega um momento em que os que sonham em comer precisam gerar desconforto para aqueles que comem. Não tem jeito, não há zona de conforto. A zona de conforto, ela está onde está o dinheiro, onde as pessoas estão se apropriando, as pessoas têm dinheiro, têm bens acumulados, né? Tem dinheiro. Essas pessoas que acumularam, elas sobreviveram bem à pandemia e até lucraram durante a pandemia, né? Porque o setor de alimentos lucrou muito durante a pandemia. Então, quem realmente foi sacrificado na pandemia, quem realmente continua sendo sacrificado no pós-pandemia é o pobre, é quem trabalha, é quem carrega o piano, é quem mete a mão na massa, né, ô professor? Totalmente. A classe trabalhadora, o pobre é o que realmente é o que mais sofre, e ao mesmo tempo o Brasil se vende como o país que está tendo lucro, está gerando superávit, em que as nossas empresas bovinas têm feito recordes mundiais, elas têm batido recordes em suas aplicações na Bolsa de Valores, em suas ações. Quem investe nas empresas de carne, né, essas empresas bovinas, elas têm tido muito lucro, não só os donos, mas os investidores também. E somos o mesmo país em que as pessoas sonham em ter acesso à carne, em que uma das características mais comuns do nosso país, né, inclusive a gente aqui nos Estados Unidos, é a ideia do churrasco. E hoje as pessoas não têm acesso a comer carne. Comer carne virou um luxo, uma coisa inacessível para a classe trabalhadora, para a classe brasileira. Inclusive feijão, os outros alimentos, ovo, que seriam as opções subsequentes, também saíram do orçamento da população. A gente vê uma juventude que não pode mais sair de casa porque precisa morar com os pais, até muito mais velhos, porque não conseguem manter uma casa sozinho, porque as pessoas não conseguem mais cumprir com todas as demandas de pagar as contas de água, de luz. Então a gente vê uma reprodução, inclusive, de dinâmicas que nós tínhamos no século XIX, de famílias em que acabavam tendo que viver por muitas gerações juntas, ou até uma infantilização dessa juventude brasileira, porque o salário mínimo ou o desemprego as impedem de conseguir ter uma vida independente dos seus pais. E isso é tudo muito triste, Roberto. Então a gente não... mas, de novo, a gente precisa sempre pensar que isso não é acidental, que isso não é uma coisa romântica, que não é bonito, sabe? Que aquelas ideias que a gente vê de viver como Friends, sabe? Naquela apartamento em Nova York, morando 10 pessoas no mesmo lugar, na mesma casa, isso não é romântico, isso é trágico, sabe? A gente tem visto replicações muito parecidas no Rio de Janeiro, em São Paulo, em que as pessoas precisam dividir apartamentos minúsculos porque não conseguem mais pagar o aluguel. E é isso, não são acidentes, isso são projetos. Esses são projetos que nós precisamos enfrentar juntos. E, inclusive, a classe média, sabe? A classe média brasileira que talvez se acha que não está no meio dessa dinâmica, mas nós da classe média, ou a classe média brasileira, está muito mais próxima da realidade de quem está comprando osso do que da realidade das classes dominantes. Porque esse também é um problema da classe média brasileira, que a classe média brasileira acaba achando que ela pertence mais ao bloco das elites do que o bloco da classe trabalhadora, que não é verdade. Perfeito. Professor André Nascimento, colunista aqui do Portal Viu, doutorando aí, morando nos Estados Unidos, nesse momento direto de Nova York. Muito obrigado aqui pela sua participação no Direto da Redação. Tema muito importante aqui a gente focando aqui. E o senhor brevemente estará de volta aqui, porque os temas aqui não faltam, né, professor?
Infelizmente, né, Roberto, eu acho que é isso. Assim, felizmente por te ver, felizmente por eu poder participar, mas infelizmente que os temas que nos afetam, que nos tocam, não faltam. Perfeito. Muito obrigado, professor. Tenha um bom dia aí, Nova York. Grande abraço. Está aí o professor André Nascimento, doutorando nos Estados Unidos, direto de Nova York, aqui conosco no programa Direto da Redação.